Você está prestes a conhecer uma história que ninguém imaginava ser real. Uma mulher simples, costurando bonecas na feira, enfrentou a miséria, a rejeição e o desprezo. Mas o que ela construiu em silêncio vai te deixar de queixo caído. É algo que o mundo precisa ouvir e você vai ser um dos primeiros a saber. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como essa. E comenta aqui embaixo. Você acredita que o sucesso pode vir depois dos 40 anos? Quero muito saber sua opinião. Buenos Aires, outubro de 2024, o vento frio de outubro soprava pelas ruas de San Telmo, quando Dolores Santiago, aos 73 anos, ajeitou os óculos de grau e observou suas duas netas, brincando, no pequeno jardim de sua casa. Camila, de 12 anos, e Sofia, de 10, corriam entre as plantas, enquanto seguravam bonecas de pano coloridas, menos criações que ela mesma havia feito décadas atrás. A bola, conta de novo, como você fazia essas bonecas quando era jovem? Pediu Camila, sentando-se no banco de madeira ao lado da avó. Dolores sorriu. Suas mãos rugosas, acariciando suavemente o tecido de uma boneca, que estava remendando. Eram mãos que contavam histórias menos cada linha. Cada cicatriz falava de anos de trabalho árduo, de noites mal dormidas, costurando à luz de uma lâmpada fraca. Meninas, vocês sabem que sua avó não sempre foi essa senhora tranquila, que vocês conhecem, né? Disse ela, com um brilho especial nos olhos. Houve uma época em que eu era completamente invisível para o mundo. Sofia se aproximou, curiosa. Como assim? Abuela. Dolores respirou fundo, como se estivesse se preparando para abrir um baú de memórias que havia ficado trancado por anos. Sentem-se aqui comigo. É hora de vocês conhecerem a verdadeira história da família Santiago. As meninas se acomodaram, uma de cada lado da avó. O sol da tarde criava sombras longas no jardim, e o cheiro de empanadas vindas da cozinha misturava-se com o aroma das flores de jasmim que Dolores cultivava há décadas. Tudo começou quando eu tinha apenas 8 anos. Começou ela, a voz embargada. Pela minha avó Helena, que Deus a tenha em sua glória, me ensinou os primeiros pontos. Ela dizia que cada fio tinha uma alma, cada costura contava uma história. Dolores fechou os olhos por um momento, transportando-se para aquela pequena casa, na Vila Crespo, onde morava com a avó, após a morte prematura de seus pais, em um acidente de trabalho. Era 1959, e Buenos Aires fervilhava com a esperança de tempos melhores, mas para uma menina órfã, o mundo parecia muito grande e assustador. A avó Helena não tinha muito dinheiro, mas tinha mãos de ouro, continuou Dolores. Ela fazia bonecas de pano para as crianças do bairro. Eu ficava sentada ao seu lado por horas, observando como ela transformava retalhos, sem valor, em pequenas obras de arte. Camila interrompeu. E você aprendeu rápido, abuela? Menina, no começo eu era um desastre. Dolores riu, balançando a cabeça. Meus primeiros pontos eram tortos. As bonecas ficavam com um braço maior que o outro, e uma vez fiz uma boneca com 3 olhos por acidente. As meninas riram, imaginando a avó como uma garotinha desajeitada, tentando aprender o ofício. Mas a abuela Helena tinha uma paciência infinita. Ela dizia: Dolores, mija, Deus não nos dá talentos prontos. Ele nos dá oportunidades para desenvolvê-los. E eu levei essa lição para toda a vida. O telefone tocou dentro de casa, interrompendo momentaneamente o relato. Era Eduardo, o filho de Dolores e pai das meninas, confirmando que chegaria em 1 hora para buscá-las. Temos tempo para mais um pouquinho da história, disse Dolores, retomando sua posição no banco. Quando eu completei 16 anos, a abuela Helena me deu de presente sua caixa de costura. Era uma caixa de madeira simples, mas para mim valia mais que todos os tesouros do mundo. Dolores se levantou e pediu às meninas que a seguissem até seu quarto. Lá, em cima do guarda-roupa antigo, estava a mesma caixa de madeira, agora desgastada pelo tempo, mas ainda funcional. Esta caixa me acompanhou por toda a vida, disse ela, abrindo-a cuidadosamente. Dentro dela estão não apenas agulhas e linhas, mas memórias de cada boneca que fiz,
de cada momento de alegria e de cada lágrima que derramei. Sofia tocou delicadamente uma agulha antiga. Ah, abuela, você sempre foi boa nisso. Não, querida. Houve momentos em que quis desistir de tudo, momentos em que achei que não servia para nada, que era invisível para o mundo. Dolores sentou-se na cama, com a caixa no colo, mas Deus ele sempre coloca pessoas em nosso caminho para nos lembrar de quem realmente somos. As meninas perceberam que havia algo mais profundo naquela história, algo que sua avó ainda não havia contado. Quando eu me casei com seu avô Roberto, em 1973, achei que minha vida de artesã tinha chegado ao fim, continuou Dolores. Ele era um homem bom, trabalhava em uma oficina mecânica em La Boca, mas ganhava pouco. Eu precisava ajudar nas despesas, então comecei a vender minhas bonecas na feira de San Telmo aos domingos. E dava dinheiro, abuela? Perguntou Camila. Algumas semanas sim, outras não. Haviam domingos que eu voltava para casa com todas as bonecas e o coração partido. Passavam pela minha barraquinha como se eu fosse invisível. Dolores pausou, a voz tremendo, ligeiramente. Mas eu não podia desistir. Tínhamos contas para pagar. O vento balançou as cortinas do quarto, trazendo o som distante do trânsito portenho. Dolores olhou pela janela, vendo as luzes da cidade começarem a se acender com o fim da tarde. Quando seu pai Eduardo nasceu, em 1975, eu pensei que talvez fosse hora de parar com o artesanato e conseguir um emprego de verdade, como diziam os outros. Ela fez aspas com os dedos. Um sorriso irônico no rosto, mas algo dentro de mim se recusava a abandonar aquele sonho. Que sonho, abuela? Perguntou Sofia, com os olhos brilhando de curiosidade. Dolores segurou as mãos das duas netas, olhando profundamente nos olhos de cada uma. O sonho de que um dia minhas bonecas pudessem fazer a diferença na vida de outras crianças, que elas pudessem ensinar a educar, trazer alegria para famílias que passavam pelas mesmas dificuldades que nós. Ela suspirou, mas, naquela época, eu era apenas uma mulher comum, invisível, lutando para sobreviver em Buenos Aires. O som da porta da frente se abrindo indicou a chegada de Eduardo. As meninas ouviram a voz do pai chamando por elas. Abuela, você vai continuar a história, Amana? Perguntou Camila abraçando a avó. Claro, mijas, mas posso adiantar uma coisa. Essa história de invisibilidade não durou para sempre. Dolores piscou para elas. Aos 41 anos, algo mudou completamente minha vida. Algo que nem eu mesma imaginava que fosse capaz de fazer. Sofia, já de pé virou-se rapidamente. O que foi? Abuela, conta agora. Paciência, pequena. Amanhã, vocês vão descobrir como uma mulher invisível, de Buenos Aires, conseguiu chamar a atenção do mundo inteiro. As meninas desceram correndo para cumprimentar o pai, mas suas cabeças já estavam cheias de perguntas sobre a misteriosa transformação da avó. Dolores ficou alguns minutos no quarto, segurando a velha caixa de costura e sussurrando uma oração de gratidão. Lá fora, Buenos Aires continuava sua dança noturna, mas dentro daquela casa simples em San Telmo, uma história extraordinária havia começado a ser contada, menos uma história de fé, perseverança e de como Deus pode transformar até mesmo os mais invisíveis em exemplos de esperança para o mundo. Buenos Aires, 1998. Era uma manhã particularmente fria de julho, quando Dolores Santiago, então com 41 anos, acordou com o som de seu marido Roberto, tossindo incessantemente no quarto ao lado. A crise econômica que assolava a Argentina havia chegado como um furacão na vida da família, e Roberto, após 25 anos trabalhando na mesma oficina mecânica, havia sido demitido 3 meses antes. Dolores vestiu seu roupão desbotado e foi até a cozinha preparar o mate. Ritual Sagrado que ela mantinha mesmo nos dias mais difíceis. Através da janela pequena, observou as ruas de San Telmo ainda desertas, exceto por alguns catadores de papelão que iniciavam seu trabalho antes do amanhecer. Buenos dias, meu amor. Roberto apareceu na cozinha, os olhos vermelhos de uma noite. Mal dormir. Aos 45 anos. Ele parecia ter envelhecido uma década nos últimos meses. Dormiste bem, como sempre, mentiu Dolores, servindo o mate para o marido. A verdade era que ela havia passado a maior parte
da noite acordada, calculando e recalculando as contas na cabeça, tentando descobrir como fariam para pagar o aluguel no final do mês. Eduardo, então com 23 anos, apareceu correndo na cozinha, já vestido para sair. Mãe, pai, tenho uma entrevista de emprego hoje na Vila Crespo. Sei Dias Quaiser. Desta vez, vai dar certo. Dolores abraçou o filho, sentindo o peso da responsabilidade que ele carregava nos ombros. Desde que Roberto havia perdido o emprego, Eduardo havia abandonado a faculdade de engenharia para procurar trabalho e ajudar a família. Vamos orar juntos antes de você sair, disse Dolores, estendendo as mãos para Roberto e Eduardo. Os três se uniram em um círculo pequeno na cozinha modesta. E Dolores fez uma oração simples, mas sincera. Senhor, o Senhor conhece nossas necessidades. Pedimos apenas uma oportunidade, uma porta que se abra para nós. Amém. Após Eduardo sair, Dolores e Roberto ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A pilha de contas sobre a mesa da cozinha parecia crescer a cada dia. Luz, gás, aluguel, farmácia, para os remédios de Roberto, que desenvolvia problemas respiratórios, devido aos anos trabalhando com produtos químicos. Dolores, temos que conversar, disse Roberto, a voz rouca. Talvez seja a hora de voltarmos para Entre Rios, ficar com minha família. Aqui em Buenos Aires não estamos conseguindo. Roberto, não. Dolores interrompeu firmemente. Eduardo tem futuro aqui. Não podemos desistir agora, mas como vamos sobreviver? Nossas economias já acabaram e eu não estou conseguindo encontrar trabalho. Quem vai contratar um mecânico de 45 anos quando tem meninos de 20 dispostos a trabalhar por menos? Dolores olhou para as próprias mãos, calejadas por anos de costura. Na mesa, ao lado das contas estava uma boneca de pano que ela havia terminado na noite anterior. Uma boneca com cabelos cacheados e um vestido azul celeste, cores da bandeira argentina. Roberto, e se eu tentasse vender mais bonecas? Na feira aos domingos, né? Mas talvez eu pudesse procurar lojas oferecer para jardins de infância. Roberto suspirou. Meu amor, você faz bonecas lindas. Mas isso não vai resolver nossos problemas. Precisamos de dinheiro de verdade, não de alguns pesos aqui e ali. As palavras de Roberto, embora ditas sem maldade, atingiram Dolores como um soco no estômago. Ela sabia que ele estava preocupado, mas ouvir que seu trabalho não tinha valor real doeu profundamente. Naquela tarde, após Roberto sair para mais uma busca frustrada por emprego, Dolores decidiu caminhar até a feira de Santelango. Mesmo não sendo domingo, queria conversar com Dona Carmen, uma senhora que vendia produtos de couro e que sempre havia sido gentil com ela. Dolores, querida, que surpresa ver-te aqui numa terça-feira, disse Carmen, sorrindo enquanto organizava suas carteiras artesanais. Como estão as coisas? Não muito bem, Carmen. Roberto está desempregado há 3 meses. E eu preciso encontrar uma forma de ganhar mais dinheiro com o meu artesanato. Carmen parou o que estava fazendo e olhou diretamente para Dolores. Sabe, menina, eu sempre admirei suas bonecas. Elas têm algo especial, diferente das outras que vejo por aí. Que você quer dizer? Suas bonecas parecem ter alma, Dolores. Quando uma criança pega uma de suas bonecas, você vê que ela imediatamente cria uma conexão. Isso é raro. Dolores sentiu um calor no peito. Era a primeira vez, em meses, que alguém valorizava seu trabalho. Tem uma coisa que eu queria te contar, continuou Carmen, baixando a voz. Minha vizinha, a senhora Beatriz, ela trabalha em um centro comunitário na Vila 31. Eles têm um programa para mães desempregadas, ensinando ofícios para elas poderem ganhar dinheiro em casa. E o que isso tem a ver comigo? Elas procurando alguém para ensinar artesanato. Alguém que realmente saiba fazer bonecas de qualidade. Carmen segurou o braço de Dolores. Você já pensou em ensinar o que sabe? Dolores ficou em silêncio por alguns segundos. Ensinar? Ela nunca havia considerado essa possibilidade. Sempre se viu apenas como alguém que fazia bonecas, não como alguém que poderia ensinar outros a fazer clós. Eu não sei, Carmen. Será que eu conseguiria? Nunca ensinei ninguém.
além de mostrar algumas coisas básicas para Eduardo quando ele era pequeno. Dolores, escuta o que eu vou te dizer. Carmen se aproximou, falando como uma mãe aconselha uma filha. Há 15 anos, eu te vejo nesta feira. Nos dias de chuva, quando metade dos feirantes não vem voca esta aqui. Nos dias de frio, quando nem os clientes aparecem voca esta aqui. Isso não é apenas necessidade, querida. Isso é vocação. As palavras de Carmen ecoaram na mente de Dolores durante todo o caminho de volta para casa. Vocação. Será que era isso? Será que todo aquele amor pelas bonecas, toda aquela persistência, apesar das dificuldades, era realmente um chamado? Quando chegou em casa, encontrou Eduardo esperando por ela, o rosto iluminado pela primeira vez em meses. Mãe, consegui o emprego. Vou trabalhar como auxiliar em uma loja de materiais de construção. Não é muito, mas é um começo! Dolores abraçou o filho com força, as lágrimas de alívio correndo pelo rosto. Graças a Deus, mijo, graças a Deus. Roberto chegou logo depois, e quando soube da notícia de Eduardo, sorriu pela primeira vez em semanas. Naquela noite, durante o jantar simples de milanesas com purê, Dolores decidiu compartilhar a conversa que havia tido com Carmen. Vocês acham que eu conseguiria ensinar outras pessoas a fazer bonecas? Perguntou ela, tímida. Eduardo parou de comer e olhou para a mãe com admiração. Mãe, você faz as bonecas mais lindas que já vi na vida. Claro que conseguiria ensinar, mas isso significaria sair da zona de conforto, ir para lugares que eu não conheço, falar com pessoas que eu nunca vi. Dolores. Roberto pegou a modas. Perdoa o que eu disse hoje de manhã sobre suas bonecas. Eu estava nervoso, preocupado, mas a verdade é que você tem um dom, e talvez seja a hora de usar esse dom para ajudar outras pessoas. Naquela noite, Dolores ficou acordada, novamente. Mas desta vez não era para contar contas, era para imaginar como seria ensinar outras mulheres a transformar retalhos em bonecas, a encontrar na criatividade uma fonte de renda e de esperança. No dia seguinte, com o coração batendo forte, ela pegou o ônibus para a Vila 31. Levava consigo uma sacola com 5 de suas melhores bonecas e uma oração silenciosa nos lábios. Senhor, se este é realmente o caminho que o Senhor tem para mim, me ajude a ter coragem, sussurrou ela, enquanto o ônibus atravessava Buenos Aires, em direção ao que seria o primeiro dia de uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de centenas de mulheres. Ao descer do ônibus e ver as casas humildes da Vila 31, Dolores sentiu que estava prestes a deixar de ser invisível. Não sabia ainda como, mas algo dentro dela dizia que aquele era apenas o começo de uma história. Mítamo. Villa 31, Buenos Aires, agosto de 1998, o Centro Comunitário Santa Maria de los Milagros. Era um prédio simples, de 2 andares, pintado de azul desbotado, localizado no coração da Vila 31. Quando Dolores desceu do ônibus naquela manhã de agosto, segurou firme a alça de sua sacola e respirou fundo, tentando controlar os nervos que faziam suas mãos tremerem. Você deve ser a Dolores, disse uma mulher de aproximadamente 50 anos, aparecendo na porta do centro. Sou Beatriz Morales, coordenadora do programa. Carmen me falou muito sobre você. Beatriz tinha um sorriso caloroso e olhos que transmitiam uma mistura de cansaço e determinação, menos características de quem havia dedicado a vida a ajudar os outros. Usava um avental florido e tinha as mãos marcadas pelo trabalho, assim como Dolores. Muito prazer, senhora Beatriz. Eu trouxe algumas bonecas para mostrar, gaguejou Dolores, ainda insegura sobre sua decisão de estar ali. Que maravilha! Vem, quero te apresentar as meninas. Dolores seguiu Beatriz através de um corredor estreito decorado com desenhos coloridos, feitos por crianças. O cheiro de café e de detergente se misturava no ar, criando uma atmosfera doméstica e acolhedora. Nossa situação aqui é assim, explicou Beatriz, enquanto caminhavam. Temos 15 mães inscritas no programa de capacitação profissional, todas. Elas estão desempregadas há mais de 6 meses. Algumas nunca trabalharam fora de casa. Elas precisam aprender um ofício que possam fazer em casa, para cuidar dos filhos,
e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Chegaram a uma sala ampla, onde um grupo de mulheres de idades variadas conversava animadamente ao redor de mesas dispostas em círculo. O burburinho parou quando Dolores entrou, e ela sentiu todos os olhos se voltarem para ela. Meninas, esta é a Dolores Santiago, a artesã que veio nos ensinar a fazer bonecas de pano, anunciou Beatriz. Dolores, estas são nossas guerreiras. Uma, jovem, de, aparentemente 20 anos, se levantou primeira. Sou a Mariana, tenho 2 filhos pequenos e preciso muito aprender algo que me permita trabalhar em casa. Uma por uma, as mulheres se apresentaram. Rosa, de 35 anos, mãe de 4 filhos. Ana, de 28, desempregada desde que a fábrica têxtil, onde trabalhava, fechou. Toriza, de 45, que nunca havia trabalhado fora, mas precisava ajudar nas despesas. Após o marido sofrer um acidente, cada história era um reflexo da própria vida de Dolores. Mulheres lutando, mães tentando dar o melhor para os filhos, pessoas invisíveis para o mundo, mas essenciais para suas famílias. Bom, disse Dolores, ainda nervosa. Eu trouxe algumas bonecas que fiz, para vocês verem. Ela abriu a sacola e colocou as 5 bonecas sobre a mesa central. Imediatamente, as mulheres se aproximaram, tocando delicadamente os tecidos, admirando os detalhes dos rostos bordados, os cabelinhos de lã colorida. Deus mio! Que bonecas lindas! Exclamei Rosa. Como você consegue fazer esses rostinhos tão expressivos? É prática, respondeu Dolores, sentindo-se um pouco mais confiante. E paciência. Muita paciência. Quanto tempo demora para fazer uma boneca dessas? Perguntou Ana. Depende da complexidade. Uma boneca simples, umas 4 horas de trabalho. Uma mais elaborada pode levar 2 dias. Mariana pegou uma boneca com vestido rosa e a abraçou. Minha filha ia amar uma boneca dessas, mas deve ser muito cara para comprar. Dolores sentiu o coração se apertar. Na verdade, não é tão cara assim. Eu vendo por 15 pesos na feira. 15 pesos? Toriza arregalou. Ouça, para mim, 15 pesos é muito dinheiro. Naquele momento, Dolores entendeu profundamente o que significava sua missão ali. Não era apenas ensinar a fazer bonecas, era dar a essas mulheres uma ferramenta para mudarem suas realidades financeiras. Bom, vamos começar então, disse ela, surpreendendo a si mesma com a determinação na voz. Primeiro, vamos falar sobre materiais. A boa notícia é que vocês não precisam gastar muito para começar. Dolores passou a próxima hora explicando sobre tecidos, enchimentos, linhas e agulhas. Mostrou como retalhos aparentemente inúteis podiam se transformar em bonecas encantadoras. Falou sobre fornecedores baratos no centro da cidade, sobre como negociar preços, sobre como aproveitar cada pedacinho de material. Agora vamos colocar a mão na massa, anunciou ela. Cada uma de vocês vai fazer sua primeira boneca hoje. O que aconteceu nas próximas 3 horas foi algo que Dolores jamais esqueceu. Viu Mariana descobrir que tinha jeito para bordar rostos expressivos. Observou Rosa criar padrões únicos de vestidos. Acompanhou Ana desenvolver uma técnica diferente para o cabelo das bonecas. Professora Dolores, disse Toriza, levantando a mão como uma criança na escola, a senhora acha que eu conseguiria vender bonecas? Eu nunca vendi nada na vida. Toriza, olhe para a boneca que você acabou de fazer, respondeu Dolores, pegando a criação de Toriza, menos uma boneca com tranças e um vestido azul marinho. Esta boneca tem personalidade, tem alma. Qualquer criança se apaixonaria por ela. Os olhos de Toriza se encheram de lágrimas. Faz 20 anos que não me sinto útil para nada. Hoje, pela primeira vez, sinto que posso fazer algo importante. No final da aula, Beatriz chamou Dolores para uma conversa reservada. Dolores, posso ser franca com você? Perguntou Beatriz, enquanto preparava um café no pequeno escritório do centro. Por favor, já tivemos outros instrutores aqui, alguns eram muito competentes tecnicamente, mas não conseguiam se conectar com as meninas. Você tem algo diferente. O que você quer dizer? Você fala a linguagem delas. Quando você explica uma técnica, não é apenas sobre costura, é sobre sonhos, sobre possibilidades, sobre dignidade. Beatriz serviu o café
e se sentou de frente para Dolores. As meninas saíram daqui hoje mais confiantes do que quando chegaram. Dolores tomou um gole do café forte e pensou nas palavras de Beatriz. Sabia que também me senti diferente hoje. Pela primeira vez na vida, senti que meu trabalho realmente importa. E importa, querida, importa muito. Beatriz se inclinou para frente. Posso te fazer uma pergunta? Você já pensou em expandir isso? Como assim? Temos contato com outros centros comunitários em Buenos Aires, La Boca, Barracas, Vila Crespo, há centenas de mulheres como essas meninas que você acabou de conhecer. O coração de Dolores acelerou. Você está sugerindo que eu... Estou sugerindo que você tem nas mãos algo muito maior do que um simples curso de artesanato. Você tem a possibilidade de criar uma rede de mulheres empreendedoras. Na viagem de volta para casa, Dolores não conseguia parar de pensar na conversa com Beatriz. Olhou pela janela do ônibus, vendo Buenos Aires passar como um filme. E pela primeira vez em muito tempo se permitiu sonhar grande. Quando chegou em casa, encontrou Roberto e Eduardo, esperando ansiosos para saber como havia sido o primeiro dia. Como foi, mãe? Perguntou Eduardo, abraçando-a. Filho, eu acho que encontrei minha vocação de verdade, respondeu ela, os olhos brilhando. Hoje ensinei 15 mulheres a fazer bonecas, mas acho que elas me ensinaram algo muito mais importante. O quê? Perguntou Roberto. Elas me ensinaram que eu não sou invisível, que meu trabalho pode mudar vidas. Naquela noite, Dolores se ajoelhou ao lado da cama e fez uma oração diferente das que costumava fazer. Não pediu apenas por proteção, e pediu por sabedoria, por coragem para abraçar o que parecia ser um chamado divino. Senhor, se o Senhor realmente quer usar minhas mãos para abençoar outras pessoas, me dê forças para não desistir quando as dificuldades vierem. Porque eu sei que elas vão vir. Dolores não sabia ainda quão proféticas eram suas palavras. Nos próximos meses, ela enfrentaria desafios que testariam não apenas suas habilidades como artesã e educadora, mas também sua fé e sua determinação de transformar sonhos em realidade. Buenos Aires, março de 1999, 6 meses depois de iniciar as aulas no Centro Comunitário da Vila 31. Dolores Santiago acordou numa manhã de março, com uma ligação que mudaria completamente o rumo de sua vida. Do outro lado da linha, a voz, animada de Beatriz Morales, trazia uma notícia que era ao mesmo tempo empolgante e aterrorizante. Dolores, temos uma proposta para você. Uma proposta grande. Dolores, ainda em seu roupão, e preparando o café da manhã, sente-se pesadamente na cadeira da cozinha. O que você quer dizer com grande, Beatriz? A Fundação Esperança. Você conhece? É uma organização não governamental que trabalha com desenvolvimento social em toda a Argentina. Eles souberam do seu trabalho e querem se reunir com você. O coração de Dolores disparou. A Fundação Esperança era conhecida em todo o país por seus projetos sociais. Reunir para quê? Para discutir a possibilidade de expandir seu programa de capacitação. Eles estão falando de levar o projeto para 10 cidades argentinas. Dolores, imagina quantas mulheres você poderia ajudar. Após desligar o telefone, Dolores ficou parada na cozinha por vários minutos, tentando processar a informação. Nos últimos meses, seu trabalho havia crescido organicamente. Além do centro da Vila 31, ela já ensinava em outros 2 centros comunitários. Suas ex-alunas haviam começado a vender bonecas na Feira de San Telmo, e algumas já conseguiam complementar significativamente a renda familiar. Mas expandir para 10 cidades, isso significaria deixar de ser apenas uma artesã que ensinava e se tornar o quê? Uma empresária, uma educadora profissional? Roberto, preciso conversar com você, disse ela quando o marido apareceu na cozinha. Após ouvir a proposta, Roberto ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, segurou as mãos da esposa. Dolores, nos últimos meses eu vi você se transformar. Você está mais confiante, mais viva. Se essa é uma oportunidade que Deus está colocando em seu caminho, acho que devemos pelo menos ouvir o que eles têm a dizer. Uma semana depois, Dolores se encontrava no elegante escritório da Fundação Esperança,
no bairro de Recoleta, vestindo seu melhor vestido que havia comprado para o casamento de uma prima, 3 anos antes. Ela se sentia completamente fora de lugar, entre os móveis sofisticados e as pessoas de terno. Senhora Santiago, é um prazer conhecê-la, disse. Diego Herrera, diretor executivo da fundação, um homem de aproximadamente 40 anos, com uma presença imponente. Ouvimos coisas extraordinárias sobre seu trabalho. Dolores engoliu em seco. Obrigada, senhor Herrera. Eu apenas faço o que posso para ajudar. Modéstia. Gosto disso. Diego sorriu, mas havia algo em seus olhos que deixava Dolores desconfortável. Vamos direto ao ponto. Queremos financiar a expansão de seu projeto para 10 cidades argentinas. Estamos falando de um investimento inicial de 500 mil pesos. Dolores quase engasgou. 500 mil pesos era mais dinheiro do que ela havia visto na vida inteira. Mas temos algumas condições, continuou Diego, folheando uma pasta grossa. Primeiro, você precisaria se associar formalmente à nossa fundação. Segundo, todas as bonecas produzidas pelas alunas deveriam ter a marca da Fundação Esperança. Terceiro, você receberia um salário fixo de 3 mil pesos mensais, mas abriria mão dos direitos sobre a metodologia que desenvolveu. O entusiasmo inicial de Dolores começou a dar lugar a uma sensação de desconforto. Desculpe, senhor Herrera, mas o que significa abrir mão dos direitos sobre a metodologia? Significa que sua técnica de ensino se tornaria propriedade da fundação. Poderíamos replicá-la com outros instrutores, em outros projetos, sem necessidade de seu envolvimento direto. Dolores sentiu como se alguém tivesse jogado água fria em seus sonhos. E se eu quiser continuar dando aulas por conta própria, isso não seria possível, senhora Santiago. O contrato seria de exclusividade. A reunião terminou com Dolores pedindo um tempo para pensar. Na saída do elegante prédio, ela se sentou em um banco da praça em frente e chorou. Chorou de frustração, de confusão, de medo. Senhor, eu não entendo, sussurrou ela, olhando para o céu. Esta oportunidade vem do Senhor? Ou é uma tentação? Nos dias seguintes, Dolores conversou com Roberto, com Eduardo, com Beatriz, com suas alunas. As opiniões eram divididas. Alguns achavam que ela deveria aceitar menos. Afinal, era muito dinheiro. E uma oportunidade única. Outros, especialmente suas alunas, demonstravam preocupação. Professora Dolores, disse Mariana durante uma das aulas, a senhora tem certeza de que quer se associar com essa gente? Eles não parecem entender o que a senhora realmente faz aqui. O que você quer dizer, Mariana? A senhora não ensina apenas a fazer bonecas. A senhora ensina a gente a acreditar em nós mesmas. Isso não é uma técnica que pode ser copiada. As palavras de Mariana ecoaram na mente de Dolores durante toda a semana. Na sexta-feira ela ligou para Diego Herrera. Senhor Herrera, depois de muito pensar, decidi recusar sua proposta. Recusar? Diego Porecha genuinamente. Ser preso. Senhora Santiago, talvez a senhora não tenha entendido a dimensão do que estamos oferecendo. Entendi perfeitamente. Mas também entendi que vocês querem comprar algo que não está à venda. E o que seria isso? Minha alma, senhor Herrera, minha conexão com as mulheres que ensino. Isso não pode ser replicado por outros instrutores porque vem do coração, não de um manual. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Finalmente, Diego suspirou. Senhora Santiago, espero que não se arrependa dessa decisão. Oportunidades como esta não aparecem duas vezes. Senhor Herrera, aprendi que quando uma porta se fecha, Deus abre uma janela. Só preciso ter fé para encontrá-la. APOs. Dolores se sentiu aliviada, mas também assustada. Havia acabado de recusar $500.000 de pesos. E agora, a resposta veio de uma fonte inesperada. Na segunda-feira seguinte, Rosa, uma de suas primeiras alunas, apareceu no centro comunitário, com uma proposta surpreendente. Professora, nós conversamos entre todas as suas ex-alunas. Queremos criar uma cooperativa. Uma cooperativa? Sim. Já somos 47 mulheres espalhadas pela cidade que aprenderam com a senhora. Cada uma está vendendo bonecas por conta própria. Mas imagine se nos juntássemos. Ana,
que havia acompanhado Rosa, continuou: poderíamos ter uma marca própria, dividir os custos de material, criar um sistema de distribuição, e a senhora seria nossa coordenadora pedagógica, completou Turiza. Ensinaria novas alunas, desenvolveria novos modelos, nos ajudaria a crescer. Dolores sentiu o coração acelerar. Mas eu não entendo nada de cooperativas de negócios. Nós também não, riu Rosa. Mas podemos aprender juntas, não é? Naquela noite, Dolores conversou com Roberto sobre a proposta das alunas. Dolores, você já pensou que talvez essa recusa da fundação tenha sido a melhor coisa que poderia ter acontecido? Disse Roberto, abraçando a esposa. Agora você tem a chance de construir algo realmente seu, com pessoas que realmente entendem seu trabalho. Mas e se dar errado, Roberto? E se eu não conseguir administrar uma cooperativa? E se dar certo? Roberto sorriu. E se vocês conseguirem criar algo que ajude não apenas essas 47 mulheres, mas centenas de outras? 3 meses depois, nascia oficialmente a cooperativa Manos Criadoras, Mãos Criadoras. O primeiro escritório era uma sala emprestada em um centro comunitário de Barracas. O capital inicial foi de 2.300 pesos, reunidos pelas próprias cooperadas. Dolores, agora com 42 anos, se tornou oficialmente a coordenadora pedagógica da cooperativa. Mas os desafios estavam apenas começando. Dolores, precisamos conversar, disse Marta Veiga, uma empresária do setor de brinquedos que havia procurado a cooperativa. Suas bonecas são bonitas, mas estão fora do padrão do mercado. Como assim, fora do padrão? Cada boneca é diferente da outra. Para o mercado de brinquedos, precisamos de padronização, de produtos idênticos produzidos em larga escala. Mas essa é justamente a beleza do nosso trabalho, protestou Dolores. Cada boneca tem personalidade própria. Personalidade não vende em grande escala, senhora Santiago. Vocês precisam escolher, ou fazem arte ou fazem negócio. Essa frase ficou martelando na cabeça de Dolores durante semanas. Fazer arte ou fazer negócio? Era possível fazer os dois? A pressão aumentou quando outros empresários começaram a procurar a cooperativa com propostas similares. Todos queriam padronização, produção em massa, redução de custos. Talvez eles tenham razão, disse Ana durante uma reunião da cooperativa. Se queremos crescer, talvez tenhamos que nos adaptar ao mercado. Adaptar como? Perguntou Rosa. Phaser, bonecas iguais, usar materiais mais baratos, acelerar a produção. Dolores sentiu o coração se apertar. Era exatamente o que a Fundação Esperança havia proposto. Só que agora vinha de suas próprias companheiras. Meninas, posso falar uma coisa? Dolores se levantou na pequena sala onde faziam as reuniões. Quando comecei a ensinar vocês, não. Foi para criar uma fábrica de bonecas. Foi para dar a vocês dignidade, autonomia, a chance de serem empresárias de si mesmas. Mas professora, argumentou Toriza, se não conseguirmos vender mais, como vamos sustentar a cooperativa? Era uma pergunta válida. A cooperativa estava crescendo lentamente, mas as contas também estavam aumentando. Aluguel da sala, materiais, taxas legais. Naquela noite Dolores teve uma insônia terrível. Levantou-se às 3 da manhã e foi para a cozinha fazer um chá. Lá, sobre a mesa, estava uma boneca que ela havia feito para sua neta Camila, menos uma boneca com cabelos castanhos e um vestido verde, que segurava um livrinho nas mãos. Que você faria? Perguntou ela para a boneca, se sentindo um pouco ridícula por falar com um brinquedo. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. E se, em vez de competir com as grandes fábricas de brinquedos, elas criassem um nicho próprio? E se, em vez de fazer bonecas comuns, fizessem bonecas educativas? Na manhã seguinte, Dolores ligou para todas as cooperadas e marcou uma reunião de emergência. Meninas, tive uma ideia na madrugada, anunciou ela, com uma energia que não demonstrava há semanas. E se nós não fizéssemos bonecas para competir com a Mattel ou a Hasbro? E se fizéssemos bonecas para ensinar? Como assim, professora? Perguntou Mariana. Bonecas que ensinam o alfabeto, que contam histórias, que ajudam as crianças a aprender sobre diferentes culturas,
sobre inclusão, sobre valores, os olhos das mulheres começaram a brilhar. Era uma ideia revolucionária para a época. Poderíamos fazer parcerias com escolas, sugeriu Rosa, animada, e com bibliotecas, acrescentou Ana, e com organizações não governamentais que trabalham com educação infantil, completou Toriz. Por um momento, o entusiasmo tomou conta da sala, mas então a realidade bateu. Professora, disse Mariana, mais cautelosa, isso é uma ideia linda, mas vocês já pensaram em como vamos convencer as pessoas a comprar bonecas educativas, em vez de bonecas normais? E como vamos competir com os brinquedos eletrônicos que as crianças preferem hoje em dia? Perguntou Ana. Dolores olhou para o grupo de mulheres, suas companheiras, suas alunas, suas amigas, e viu no rosto de cada uma o mesmo medo que ela sentia, o medo de sonhar grande e falhar. Meninas, posso contar uma história para vocês? Disse ela, sentando-se no chão da sala, como fazia quando ensinava as crianças. Quando eu era pequena, minha avó Helena me contou sobre um homem que queria atravessar um rio muito largo. Ele ficou na margem por dias, calculando a correnteza, medindo a distância, planejando a travessia perfeita. Enquanto isso, uma criança simplesmente pulou na água e começou a nadar. Sabem quem chegou primeiro do outro lado? A criança, responderam em coro. Exato. Às vezes, a gente precisa parar de planejar e começar a nadar. Naquele momento, Dolores tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de milhares de crianças ao redor do mundo. Ela decidiu que não ia mais tentar se encaixar no mercado existente. Ia criar seu próprio mercado. Meninas, vamos fazer bonecas educativas. E não vamos apenas vendê-las. Vamos revolucionar a forma como as crianças aprendem brincando. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de palmas, uma por uma. As mulheres começaram a aplaudir, até que toda a sala estava em pé, batendo palmas e chorando de emoção. Dolores Santiago, aos 42 anos, havia acabado de dar o primeiro passo em direção a algo que ela ainda não sabia como chamar, mas que um dia seria conhecido no mundo inteiro como Santiago Educational Toys, uma marca que revolucionaria a indústria de brinquedos educativos. Mas o caminho ainda seria longo e cheio de obstáculos, que testariam não apenas suas habilidades empresariais, mas também sua fé e sua determinação de nunca desistir de seus sonhos. Buenos Aires, setembro de 2001. A crise econômica que devastou a Argentina em 2001 atingiu a cooperativa Manos Criadoras como um tsunami. Em uma manhã de setembro, Dolores Santiago, agora com 44 anos, acordou com a notícia de que o banco onde guardavam as economias da cooperativa havia confiscado todos os depósitos. Em poucas horas, 2 anos de trabalho árduo se transformaram em papéis sem valor. Professora, o que vamos fazer? Perguntou Rosa, a voz embargada pelo desespero. As 15 fundadoras da cooperativa estavam reunidas na pequena sala que servia de escritório, todas com a mesma expressão de incredulidade e medo. Dolores olhou para as mulheres que haviam se tornado, mais que parceiras de negócio, eram sua família. Nos últimos 2 anos, elas haviam desenvolvido uma linha de bonecas educativas que começava a ganhar reconhecimento. As bonecas ensinantes, como eram conhecidas, já estavam em 30 escolas de Buenos Aires e região metropolitana. Vamos recomeçar, disse Dolores, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Recomeçar com o quê? Questionou Ana. Perdemos tudo, professora. Dinheiro, materiais, até os moldes das bonecas estavam no cofre do banco. Não perdemos tudo, replicou Dolores se levantando. Não perdemos o conhecimento, não perdemos a experiência, e não perdemos umas às outras. Toriza, sempre a mais pessimista do grupo, balançou a cabeça. Dolores, você está sendo romântica, sem capital, sem equipamento, sem nada. Como vamos competir com as grandes empresas? Quem disse que vamos competir? Dolores caminhou até a janela pequena da sala e observou as ruas de Buenos Aires, onde milhares de pessoas lutavam contra a mesma crise. Vamos criar nosso próprio caminho. Naquela noite, Dolores chegou em casa e encontrou Roberto e Eduardo, esperando por ela, com expressões preocupadas. As notícias sobre a crise se espalhavam rapidamente,
e eles sabiam que a cooperativa havia sido ever. Mãe, soubemos do que aconteceu, disse Eduardo, abraçando-a. Sinto muito. E agora, meu amor? Perguntou Roberto. Você vai procurar outro emprego? Dolores se sentou à mesa da cozinha, onde tantas decisões importantes haviam sido tomadas ao longo dos anos, e olhou para os dois homens mais importantes de sua vida. Não vou procurar emprego. Vou criar um. Como assim? Questionou Roberto. Vou montar minha própria empresa, sozinha desta vez. Eduardo e Roberto trocaram olhares preocupados. Mãe, com que dinheiro? Com o dinheiro que eu vou conseguir vendendo? A ideia certa para a pessoa certa. Durante os próximos 3 meses, Dolores viveu a fase mais difícil de sua vida profissional. Bateu na porta de dezenas de investidores, apresentou seu projeto para inúmeros empresários, tentou convencer bancos a lhe dar um empréstimo. A resposta era sempre a mesma: Senhora, Santiago, bonecas educativas são um nicho muito pequeno. Não há mercado suficiente para justificar o investimento. Foram noites sem dormir, dias de jejum para economizar dinheiro, momentos de dúvida tão profundos que ela chegou a questionar se não deveria desistir e procurar um emprego comum. Dolores, talvez seja a hora de aceitar que nem todos os sonhos se realizam, disse Roberto uma noite, após Viela voltar de mais uma reunião frustrada. Roberto, você se lembra do que eu disse quando decidi recusar a proposta da Fundação Esperança? Que quando uma porta se fecha, Deus abre uma janela. Então, me ajude a encontrar essa janela, porque eu não vou desistir. A janela apareceu de uma forma que Dolores jamais esperava. Em dezembro de 2001, ela recebeu uma ligação de Carmen, sua amiga da feira de San Telmo. Dolores, você precisa conhecer alguém. Meu sobrinho Gabriel acabou de voltar dos Estados Unidos. Ele trabalhou em uma empresa de brinquedos lá e está querendo investir em algo na Argentina. Gabriel Morales tinha 32 anos, era engenheiro industrial e havia passado 5 anos trabalhando na Hasbro, nos Estados Unidos. Quando se encontrou com Dolores em um café no centro de Buenos Aires, ele estava cético sobre a proposta de bonecas. É de que, Senhora Santiago, vou ser franco com a senhora, disse Gabriel, folheando o portfólio que Dolores havia preparado artesanalmente. O mercado de brinquedos educativos é complicado. As crianças preferem videogames ou Space Quorum. Preços baixos. Gabriel, posso te mostrar algo? Dolores abriu sua bolsa e tirou uma boneca especial. Uma boneca negra, com cabelos crespos, vestindo um avental de professora e segurando um livrinho sobre matemática. Esta é a professora Esperança, explicou Dolores. Ela ensina matemática básica para crianças de 4 a 7 anos, mas não é apenas uma boneca com um livro. Dolores demonstrou como a boneca funcionava. O livro tinha páginas de tecido, com números bordados, problemas simples, de soma e subtração, e até mesmo pequenos objetos botões, contas costurados nas páginas para ajudar na contagem. Interessante, admitiu Gabriel, examinando a boneca mais de perto. Agora vou te mostrar algo ainda mais interessante, disse Dolores, tirando uma pasta da bolsa. Estas são cartas de professoras de 30 escolas diferentes. Todas elas usaram a professora Esperança em suas aulas e relataram melhoras significativas no aprendizado das crianças. Gabriel leu algumas das cartas, sua expressão mudando gradualmente de ceticismo para interesse genuíno. Senhora Santiago, esses cartões são reais, absolutamente, e posso te dar o telefone de qualquer uma dessas professoras para você confirmar. Gabriel fechou a pasta e olhou diretamente para Dolores. A senhora tem ideia do potencial do que criou? Sinceramente, não. Nos Estados Unidos, o mercado de brinquedos educativos movimenta bilhões de dólares por ano, e não existe nada parecido com isso que a senhora desenvolveu. O coração de Dolores acelerou. O que você está querendo dizer? Estou dizendo que a senhora não criou apenas bonecas educativas. A senhora criou uma metodologia de ensino através de brinquedos. Isso é revolucionário. A reunião, que deveria durar 1 hora, se estendeu por 4 horas. Gabriel fez perguntas técnicas sobre produção, custos, escalabilidade. Dolores, com sua experiência prática de anos, respondeu a todas com uma precisão que impressionou. O jovem
engenheiro. Senhora Santiago tem uma proposta para fazer, disse Gabriel, finalmente. Quero ser seu sócio. Eu entro com capital inicial de $50.000 e conhecimento técnico. A senhora entra com a propriedade intelectual e experiência pedagógica. Dividimos a empresa meio a meio. Dolores sentiu a cabeça girar. $50.000 era mais dinheiro do que ela havia sonhado ter na vida inteira. Gabriel, posso ser franca com você, por favor? Eu não entendo nada de grandes negócios. Não sei como funciona uma empresa de verdade. Tenho medo de aceitar sua proposta e depois não conseguir estar à altura. Gabriel sorriu. Primeiro sorriso genuíno. Deita. Senhora Santiago, sabe qual é a diferença entre os empresários que conheci nos Estados Unidos e a senhora? Qual? Eles sabem tudo sobre fazer dinheiro, mas não sabem nada sobre fazer a diferença. A senhora sabe fazer a diferença. Harold, nós podemos aprender a fazer. 3 meses depois, em março de 2002, nascia oficialmente a Santiago Educational Toys. O primeiro escritório era uma sala comercial de 40 metros quadrados, no bairro de Wands. A primeira equipe era composta por Dolores, Gabriel e 5 das antigas cooperadas que decidiram se juntar ao novo empreendimento. Dolores, precisamos definir nossa estratégia, disse Gabriel durante a primeira reunião oficial da empresa. Vamos focar no mercado argentino primeiro ou tentar expandir internacionalmente desde o início? Gabriel, deixa eu te contar uma coisa que aprendi nesses anos todos, respondeu Dolores. Quando você planta uma semente, não pode querer que ela vire árvore no primeiro dia. Primeiro ela precisa criar raízes fortes. Então, mercado argentino primeiro? Exato. Vamos fazer o melhor trabalho possível aqui na Argentina. Se fizermos isso direito, o mundo vai vir até nós. Dolores não fazia ideia de quão proféticas eram suas palavras. Em 6 meses, a Santiago Educational Toys havia desenvolvido uma linha de 12 bonecas educativas diferentes, cada uma focada em uma área específica do aprendizado: matemática, linguagem, ciências, história, geografia, educação emocional. Diferencial não estava apenas nas bonecas, mas no método Santiago Menos, como ficou conhecido, o sistema pedagógico que Dolores desenvolveu. Cada boneca vinha acompanhada de um manual para professores, sugestões de atividades e até mesmo um programa de capacitação para educadores. Professora Dolores, disse Mariana, agora gerente de produção da empresa, temos um problema bom. Que tipo de problema? Bom? Temos pedidos de mais de 200 escolas, mas nossa capacidade de produção só consegue atender 50 por mês. Dolores sorriu. Era o tipo de problema que ela sonhava ter. Então vamos crescer. Mas vamos crescer direito. Em dezembro de 2002, a Santiago Educational Toys faturou 500 mil pesos. Um sucesso extraordinário, considerando que a empresa havia começado em meio à pior crise econômica da história argentina. Dolores, preciso falar com você, disse Gabriel. Numa tarde de dezembro, entrando na sala que servia como escritório de Dolores, aconteceu alguma coisa. Aconteceu sim. Recebi um telefonema dos Estados Unidos. Uma distribuidora de brinquedos educativos quer conhecer nossos produtos. Dolores parou de escrever e olhou para Gabriel. E daí? Daí que se eles gostarem, podem nos abrir as portas do mercado americano. Estamos falando de milhões de dólares em potencial de vendas. Pela primeira vez em meses, Dolores sentiu medo. Medo do sucesso. Medo de crescer rápido demais. Medo de perder o controle sobre aquilo que havia criado com tanto amor. Gabriel, você acha que estamos prontos? Dolores, posso te fazer uma pergunta? Quando você decidiu ensinar a primeira tour de mulheres na Vila 31, você achava que estava pronta, não? E quando decidiu recusar a proposta da Fundação Esperança, também não. E quando decidiu criar a cooperativa, nunca me senti pronta para nada disso. Gabriel se aproximou e segurou as mãos de Dolores. Como um filho, segura as mãos da mãe. Entrou. Por que seria diferente agora? Você nunca esteve pronta, Dolores, mas sempre esteve preparada. E essa é a diferença. Naquela noite, Dolores fez sua oração habitual, mas desta vez com uma pergunta diferente. Senhor,
O Senhor me trouxe até aqui. Agora me ajude a não ter medo do que vem pela frente. Dolores Santiago, aos 45 anos, estava prestes a descobrir que sua jornada de invisibilidade à relevância mundial estava apenas começando. O que ela havia construído nos últimos anos era apenas a fundação de algo muito maior, um império educacional que mudaria a forma como milhões de crianças ao redor do mundo aprenderiam brincando, mas para chegar lá, ela ainda teria que enfrentar o maior desafio de sua vida: competir no mercado global, sem perder a alma do trabalho que havia desenvolvido com tanto amor nas ruas de Buenos Aires. Buenos Aires, junho de 2005, o aeroporto de Ezeiza nunca havia parecido tão grande e intimidador para Dolores Santiago. Aos 48 anos, ela segurava firmemente sua mala de mão enquanto esperava o voo para Miami, sua primeira viagem internacional. Gabriel havia sugerido que ele fosse sozinho para a feira de brinquedos mais importante do mundo, mas Dolores insistiu em acompanhá-lo. Estas bonecas nasceram das minhas mãos, havia dito ela. Se alguém vai apresentá-las ao mundo, serei eu. Nos últimos 3 anos, a Santiago Educational Toys havia se tornado uma das empresas de brinquedos educativos mais respeitadas da América Latina. Suas bonecas estavam em mais de 800 escolas argentinas. E recentemente haviam começado a exportar para Chile, Uruguai e Brasil. Mas a feira de Miami representava algo muito maior: a oportunidade de entrar no mercado americano. Ora Santiago, está nervosa? Perguntou Gabriel, sentando-se ao lado dela na sala de embarque. Nervosa é pouco, admitiu Dolores. Estou aterrorizada. Que eu conte um segredo? Qual? Eu também estou. Mas sabe, o que me tranquiliza? O quê? Lembrar que não estamos tentando vender apenas brinquedos. Estamos levando uma revolução educacional para o mundo. Durante o voo, Dolores repassou mentalmente a apresentação que havia preparado, diferente das grandes empresas, que levavam estandes enormes e equipes de marketing. Eles teriam apenas um pequeno espaço e 2 malas cheias de bonecas. Mas Dolores havia aprendido que não era o tamanho da apresentação que importava, e sim a paixão com que ela era feita. A feira de brinquedos de Miami era um universo completamente novo para Dolores. Milhares de expositores, produtos tecnológicos, impressionantes, executivos de terno conversando em vários idiomas. No meio daquele mundo corporativo, ela se sentia como uma artesã perdida em uma convenção de astronautas. Gabriel, acho que cometemos um erro, sussurrou ela, observando os estandes gigantescos ao redor. Por quê? Olhe para nós. Ou para eles. Somos muito pequenos para estar aqui. Gabriel parou de caminhar e segurou o braço de Dolores. Dolores, você se lembra do que disse David quando enfrentou Golias? Não vim aqui para uma aula de religião, Gabriel. Ele disse que não precisava ser grande para derrotar o gigante. Precisava apenas ter a pedra certa na mão. Gabriel apontou para as bonecas que carregavam. Estas são nossas pedras. O estande da Santiago Educational Toys era modesto. Menos apenas 9 metros quadrados, decorados com tecidos coloridos, e uma mesa simples, onde Dolores havia organizado suas bonecas. Mas havia algo especial naquele cantinho: amor. Cada boneca estava posicionada como se fosse uma obra de arte. Cada material educativo arrumado com o cuidado de uma mãe, preparando o quarto do filho. Excuse me, Mom. What are these dolls about? A primeira pergunta veio de uma mulher loira, de aproximadamente 40 anos, com um sotaque claramente americano. Dolores respirou fundo. Seu inglês era básico, aprendido em aulas noturnas nos últimos 2 anos, mas ela havia preparado uma apresentação simples. These are not just dolls, começou Dolores pegando a professora Esperança. These are learning tools. This doll teaches mathematics to children in a fun way. A mulher, que se apresentou como Sarah Peterson, compradora de uma grande rede de lojas educativas, observou atentamente, enquanto Dolores demonstrava como a boneca funcionava. Mas foi quando Dolores começou a contar a história por trás da criação das bonecas que Sarah realmente se interessou. So you created this method yourself? Perguntou Sarah. Yes,
I started teaching poor mothers in Buenos Aires how to make dolls, but then I realized the dolls could teach children too. And it works. Dolores sorriu e abriu uma pasta com cartas de professoras traduzidas para o inglês, fotos de crianças brincando com as bonecas e até mesmo um pequeno vídeo que haviam gravado de uma aula usando o método Santiago. Sarah passou 20 minutos examinando o material. Finalmente levantou os olhos e disse: Mrs. Santiago, I would like to place any order. A big order. O coração de Dolores quase parou. How big? 5,000 units to start. If they sell well, we're talking about a partnership that could reach 50,000 units per year. Dolores teve que se sentar. 50.000 unidades por ano era mais do que eles produziam para toda a América Latina. Mrs. Peterson, I need to ask you something, disse Dolores, recuperando a compostura. Why do you want our dolls? Sarah sorriu. Because in 15 years working in this industry, I've never seen anything like this. You didn't just create a product. Mrs. Santiago, you created a philosophy. Nos dias seguintes da feira, a história se repetiu dezenas de vezes. Distribuidores do Canadá, México, Espanha, França e até mesmo do Japão se interessaram pelas bonecas de Dolores. O Final DOS. 4 dias de exposição, eles haviam recebido propostas de pedidos que totalizavam mais de 200.000 unidades, um volume que multiplicaria por 10 o tamanho da empresa. Dolores, você tem noção do que acabou de acontecer? Perguntou Gabriel, no voo de volta a Buenos Aires, folheando os cartões de visita e propostas que haviam coletado. Sinceramente, não. Dolores olhava pela janela do avião, vendo as luzes de Miami desaparecerem abaixo das nuvens. Só sei que algo muito grande está para acontecer, e eu não sei se estou preparada. Dolores, posso te fazer uma confissão? Claro, quando você me procurou há 3 anos, eu pensei que estava fazendo um favor para você. Hoje eu sei que foi você quem fez um favor para mim. Você me ensinou que negócios não são apenas sobre dinheiro, são sobre propósito. Buenos Aires. Dolores se viu diante do maior desafio de sua vida empresarial: como crescer de uma pequena empresa familiar para uma operação internacional sem perder a essência do que haviam construído. Mãe, você vai ter que tomar algumas decisões difíceis, disse Eduardo, durante um jantar em família. Agora com 26 anos e formado em administração, ele havia se juntado à empresa como diretor financeiro. Que tipo de decisões? Para esses pedidos internacionais, vamos precisar automatizar a produção. Isso significa que as bonecas não poderão mais ser feitas à mão. Dolores sentiu o coração se apertar. Mas Eduardo, o charme das nossas bonecas é justamente que cada uma é única, feita com amor. Mãe, amor não escala. Se queremos levar seu método para milhões de crianças, vamos ter que encontrar uma forma de produzir em massa, mantendo a qualidade. Roberto, que havia acompanhado toda a conversa em silêncio, finalmente falou: Dolores, você se lembra quando decidiu expandir da Vila 31 para outros bairros? Você teve medo de perder a conexão pessoal com as alunas, e perdi mesmo, em parte, mas quantas mulheres você conseguiu ajudar, expandindo? Centenas. E agora quantas crianças você pode ajudar se expandir para o mundo? Milhões. Sussurrou Dolores. Então a pergunta é: você quer ajudar poucas crianças de forma perfeita ou milhões de crianças de forma muito boa? Essa pergunta ecoou na mente de Dolores durante semanas. A resposta veio de uma fonte inesperada. Uma carta de uma professora de uma escola rural da província de Salta. Senhora Santiago, escrevia a professora Maria. Sou professora há 30 anos. E nunca vi nada como suas bonecas. Tenho uma turma de 40 crianças, muitas que nunca tiveram um brinquedo próprio. Quando chegaram suas bonecas, vi crianças que não falavam há meses começarem a conversar com elas. Vi meninos tímidos virarem professores ensinando matemática para os colegas usando a professora Esperança. Senhora, não sei como a senhora fez isso, mas a senhora deu esperança para crianças que não tinham nenhuma. Dolores chorou ao ler a carta. E naquele momento, tomou sua decisão. Gabriel, Eduardo, marquem uma reunião com toda a equipe, disse ela na manhã seguinte. Vamos crescer. Vamos crescer muito. Mas vamos crescer do nosso jeito. Nos meses seguintes, a Santiago Educational Toys
passou por uma transformação radical. Mudaram para uma fábrica de 2.000 metros quadrados, contrataram 50 funcionários, investiram em maquinário de última geração. Mas Dolores insistiu em manter alguns princípios inegociáveis. Cada boneca continuaria a ser finalizada à mão, por artesãs treinadas no método Santiago. Todo funcionário passaria por um curso sobre a filosofia educacional da empresa. 10% dos lucros seriam destinados a programas sociais em comunidades carentes. Nenhuma boneca sairia da fábrica sem passar pela aprovação pessoal de Dolores. Dolores, isso vai triplicar nossos custos de produção, argumentou Gabriel. E vai multiplicar por 1.000 nosso impacto no mundo, replicou ela. Em dezembro de 2005, a Santiago Educational Toys faturou 2,3 milhões de dólares, um crescimento de 400% em relação ao ano anterior. Suas bonecas estavam em 15 países, e a lista de espera de pedidos ultrapassava 300.000 unidades. Mas o verdadeiro sinal de que haviam conseguido algo especial veio na forma de uma ligação internacional que Dolores recebeu em uma manhã de janeiro de 2006, Senhoran, Santiago. This is Dr. Jennifer Walsh from Harvard University. I'm calling because we would like to invite you to speak at our Education Innovation Conference. I'm sorry, Dr. Walsh, but I think you have the wrong person. I'm not an academic, Mrs. Santiago. We've been studying your methodology for teaching through play. Your work is revolutionizing early childhood education. We would be honored to have you share your insights with our faculty and students. Depois de desligar o telefone, Dolores ficou parada na sala por vários minutos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Harvard University, a universidade mais famosa do mundo, queria ouvir suas ideias sobre educação. Roberto, disse ela quando o marido chegou do trabalho, acho que preciso me sentar. O que aconteceu? Me convidaram para dar uma palestra em Harvard. Roberto sorriu menos aquele sorriso orgulhoso que ele reservava para os momentos mais especiais. Dolores, você se lembra do que eu disse quando você começou a dar aulas na Vila 31? Que eu ia mudar o mundo. E eu estava certo, não estava? Roberto, eu não sei dar palestra em universidades. Eu mal terminei o ensino médio. Dolores, você não precisa ter diploma para ter sabedoria. Você tem algo melhor que qualquer certificado. Você tem experiência real transformando vidas. 3 meses depois, Dolores Santiago, aos 49 anos, subiu ao palco do auditório principal de Harvard University para falar sobre educação transformadora, através do brincar para uma plateia de 300 professores, pesquisadores e estudantes de todo o mundo. Ladies and gentlemen, começou ela, com um inglês ainda imperfeito, mas cheio de convicção. My name is Dolores Santiago, and I am not a professor. I am not a researcher. I am not an academic. I am just a mother and grandmother who believes that every child deserves to learn with joy. Nos próximos 45 minutos, Dolores contou sua história menos, desde os primeiros dias ensinando mulheres na Vila 31, passando pela criação da cooperativa, até chegar à empresa internacional que haviam construído. Mas mais do que contar sua trajetória, ela demonstrou na prática como suas bonecas funcionavam, envolvendo a plateia acadêmica em jogos e atividades como se fossem crianças de 5 anos. Quando terminou, o auditório explodiu em aplausos. Professores se levantavam, estudantes gritavam bravo, pesquisadores anotavam furiosamente em seus cadernos. Mrs. Santiago, disse Dr. Walsh, durante a sessão de perguntas. Your work challenges everything we thought we knew about educational tools. How did you develop this methodology without formal training in pedagogy? Dolores so cute. Dr. Walsh, I learned from the best teachers in the world, children. They taught me that learning is not about memorizing facts. It's about discovering. Joy. A palestra em Harvard foi apenas o começo. Nos meses seguintes, universidades de todo o mundo começaram a convidar Dolores para falar. Stanford, MIT, Oxford, Sorbonne, todas queriam entender como uma mulher sem formação acadêmica havia revolucionado a educação infantil. Mas para Dolores, o reconhecimento acadêmico era secundário. O que realmente importava eram as cartas, que continuava recebendo, de professoras no interior do Brasil, usando suas bonecas para ensinar crianças quilombolas, de mães na Espanha, relatando como seus filhos autistas haviam começado a se comunicar
brincando com as bonecas, de orfanatos no México, onde crianças abandonadas encontravam conforto nos braços da professora Esperança. Mãe, disse Eduardo uma noite, depois de ler algumas dessas cartas, você tem noção do que criou? Criei bonecas, mijo, não, mãe. Você criou esperança para milhões de crianças ao redor do mundo. Dolores olhou para o filho. Agora, um homem maduro e bem-sucedido, e se lembrou do menino tímido que brincava com seus primeiros punks de pano. Eduardo, posso te contar um segredo, claro. Quando comecei tudo isso, eu só queria ajudar algumas mulheres da Vila 31 a ganharem dinheiro. Nunca imaginei que chegaria até aqui. E o que você sente sobre isso? Dolores pensou por um momento, olhando pela janela de sua nova casa, menos uma casa bonita em um bairro de classe média, comprada com o sucesso da empresa, mas que ela decorara com as mesmas bonecas simples que faziam na época da cooperativa. Sinto gratidão, Eduardo. Gratidão por Deus ter me usado para algo maior do que eu mesma. E agora, qual é o próximo passo? Dolores sorriu menos aquele sorriso que Eduardo conhecia desde criança. O sorriso que aparecia quando ela estava planejando. Agora, mijo, vamos fazer com que cada criança do mundo tenha acesso a uma educação que ensine não apenas com a cabeça, mas também com o coração. Era uma meta ambiciosa, menos impossível, diriam alguns, mas Dolores Santiago havia aprendido ao longo dos anos que não existem sonhos impossíveis, apenas pessoas que desistem cedo demais de realizá-los. Aos 49 anos, ela estava apenas começando a descobrir até onde sua jornada poderia levá-la.